Sensação de desencaixe ao abrir e fechar a boca, estalos, dor, ranger e desgastes nos dentes. Esses são alguns dos sintomas clássicos de disfunções na ATM e do bruxismo. Temas do Saúde em Prática que começa agora. E para falar sobre as disfunções na ATM e o bruxismo, o nosso convidado é o Dr. Paulo Conte. Ele é cirurgião dentista e professor da Faculdade de Odontologia da USP de Bauru. Dr. Paulo, seja bem-vindo aqui ao Saúde em Prática. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo. Bom, até para a gente começar, então, conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, Paulo, o que é a ATM e qual é a função dela em nosso organismo? Bom, a ATM, a sigla significa articulação temporomandibular, e é essa articulação que nós temos aqui ao redor ou perto do ouvido, e ela serve para fazer a união da mandíbula com o crânio, não é? Então ela faz essa união, permitindo que nós, o ser humano, possa se alimentar, mastigar, falar, bocejar e fazer todos os movimentos que nós temos, que a gente chama do sistema estomatognático. Então essa articulação, ela é uma articulação ímpar dentro do nosso esqueleto, né? Ela tem duas ATMs, uma de cada lado, e são unidas pela mandíbula. Você mostrou, mas mostrou do ladinho de cá, ficou escondido. É aqui, mais ou menos? Exatamente, aqui, ó. Bem por aqui mesmo, pertinho do ouvido. Legal. Agora, quais disfunções podem ocorrer nessa articulação, Paulo? As disfunções? Isso. Então, a articulação, praticamente ela se comporta como grande parte das outras articulações do corpo humano, né? Então, a articulação temporomandibular, ela possui, logicamente, um osso que a gente chama aqui da mandíbula, depois ela tem um disco, como se fosse um menisco, aquele menisco que os jogadores machucam sempre no joelho. Isso. E depois tem um osso como se fosse uma fossa no crânio a qual ele se encaixa, né? Então, por conta disso, a gente pode ter processos de dor, de inflamação dessa articulação, que gera a dor. Nós podemos ter os distúrbios também desse menisco que nós chamamos de disco intraarticular ou disco articular. E também pode ter processos como as osteoartrites, como a gente vê no joelho, nas outras articulações, que são caracterizadas por desgaste nos ossos, né? O leigo costuma dizer esse termo de desgaste nos ossos. E por conta disso, todas essas alterações ósseas ou somente do menisco, que é um tecido mole, pode levar, como eu disse, a dor, a estalos e outras tantas manifestações. Bom, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber, né, as dúvidas das pessoas quando o assunto é ATM. E a Márcia tem uma pergunta para a gente, vamos ver. Eu gostaria de saber se estalos e desencaixe no abrir e fechar a boca é indício de disfunção na ATM? Já é um sintoma, Paulo? Márcia, essa é uma pergunta interessante porque, sem dúvida, os estalos e o desencaixe da mandíbula no mastigar, no bocejar, né? Muitas pessoas quando bocejam abrem muito a boca e ocorre o desencaixe da mandíbula. Não há dúvida, é o indício ou o início de algumas disfunções, né? Na verdade, o estalo ele é hoje considerado como uma disfunção, a gente chama que o estalo nada mais é que aquele menisco que eu citei, ele está um pouquinho deslocado. Mas isso é muito frequente em todo mundo, assim, praticamente 1/3 da população mundial tem esse estalo. Então, as orientações, apesar de haver muita coisa ao redor do estalo, não é? Porque o estalo é uma coisa que incomoda socialmente alguns pacientes, mas ele, quando bem monitorado e quando o paciente evita alguns outros hábitos que forcem a articulação, normalmente o estalo não é tratado, mas ele precisa ser monitorado, diagnosticado e principalmente o paciente ser muito bem ensinado sobre o que é o estalo e quais os sinais, por exemplo, que seriam mais alarmantes quando acompanham o estalo, como, por exemplo, dor e travamento. Agora, o estalo, mais uma vez, então, ele significa um processo de disfunção ainda de tecido mole, mas que quando não tenha travamentos ou dor, ele deve ser monitorado. Bom, agora quais os outros sintomas que podem indicar, então, que tem algum problema aí mais grave na articulação? Isso, essa é uma pergunta interessante, né? Um sinal clássico é a dor, né? A dor articular e muitos pacientes
inicialmente, como eu disse, pela proximidade do ouvido, né, procura um otorrino, né, um médico otorrino antes, e daí os médicos não encontram nada relacionado ao aparelho auditivo e encaminham à especialidade que trata dos distúrbios da TM, né? Então, a dor é um sinal importante, né? A gente não pode sentir dor. A dor é um sinal de alerta que alguma coisa está errado dentro da articulação. E os travamentos, quando o paciente começar a ter dificuldade de abrir a boca, ou, como foi citado, dificuldade de fechar a boca com frequência, que a gente chama dessas luxações, são sinais que normalmente precisam ser averiguados por um profissional especializado. Bom, a gente já viu aí que são vários sintomas, né? Vários tipos de sintomas, eles são variados. Agora, isso pode dificultar um pouco o diagnóstico? Sem dúvida. Esse é um grande problema da nossa área, né? As dores da ATM, por ocorrerem na face, né, no segmento craniano, elas se confundem muito com as dores de ouvido, com dores de dente e até com cefaleias primárias, que nós chamamos, né? As cefaleias primárias são as dores de cabeça, que nós chamamos de cefaleias, e que são normalmente tratadas por cefaliatras, neurologistas. Então, existe uma interface, né, uma inter-relação muito grande entre o que a gente chama de disfunção temporomandibular, que é da ATM e da musculatura mastigatória, e as cefaleias primárias. Então, a morbidade, ou seja, a coexistência de cefaleias primárias e DTM é muito alta, é muito grande. Então, isso torna o diagnóstico bastante complicado, né? Sim, a gente tem mais uma pergunta aqui e essa foi feita pela Ana Maria. Vamos conferir. Eu gostaria de saber se dentes com problemas de alinhamento também podem levar ao quadro de disfunção de ATM. Bom, Ana Maria, essa é uma lenda, na verdade, ou seja, um dogma que existia há muito tempo na nossa profissão. Por muito e muito tempo, o tratamento desses processos articulares, dores, travamentos e estalos, ele era feito por correção da arcada dentária. Então, os profissionais desgastavam dentes, colocavam aparelho, faziam cirurgias para corrigir a mordida, né? Só que aqui na USP nós temos uma linha de trabalho de 20 anos que mostra que talvez uma pequeníssima parte desses problemas de ATM e dor, eles são causados por mau alinhamento dos dentes, posição dentária ou processos de desencaixe dos dentes, mau encaixe dos dentes, essa coisa que a gente chama de maloclusão. Mesmo? Então, assim, porém, isso ainda é uma coisa que povoa muito a mente do dentista, do leigo, né, como foi feita a pergunta da Ana. Mas, assim, talvez eu ache um grande aprendizado que todos nós tivemos é que, e acho que quem está nos ouvindo aqui podia levar, é que evite-se todos os procedimentos irreversíveis, que a gente chama cirurgias, correção, aparelho ortodôntico para curar a dor, né? Isso não tem, como eu disse, nenhum embasamento científico quando a gente avalia a progressão desses processos durante 5, 10, 15 anos. Muito legal. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa agora, Paulo. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é bruxismo e os tratamentos para as disfunções da ATM. Então, continue com a gente. O Saúde em Prática está de volta e hoje falando sobre as disfunções na ATM e o bruxismo. E tirando as nossas dúvidas, está aqui o cirurgião dentista e professor da Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, o Paulo Conte. Paulo, continuando então o nosso bate-papo aqui, como é que atuam as chamadas placas de mordida que são usadas no tratamento das disfunções da ATM? Bem, as placas de mordida, ou essas placas oclusais, dispositivos intraorais que nós chamamos hoje, né, elas têm primariamente a função de proteger os dentes. Né? Essa é uma função que é comprovadíssima, é que ela protege os dentes, especialmente nos pacientes que rangem os dentes à noite. Então, essa função ela é bem documentada. Agora, as placas também têm um poder de, alguns pacientes, provocar um relaxamento muscular no início, ou seja, alguns pacientes relatam a diminuição da atividade muscular noturna no início do uso das placas. Alguns pacientes se beneficiam muito, e nós temos uma extensa linha de pesquisa aqui na USP, do efeito de controle da dor. Tanto da dor na ATM, que é o nosso assunto aqui hoje, assim como dores também na musculatura mastigatória, aqui na face e aqui na cabeça, onde nós temos um músculo também, que ao apertar os dentes a gente
exercita ele, né? Então, as funções dessas placas seriam essas, de proteção dos dentes e, basicamente, de auxílio, bem claro, ela não cura nada, né? Não tem cura para ATM. Na verdade, a gente evita o termo cura, Juliana, porque o termo mais usado mundialmente é controle. Então, essas são doenças que elas são cíclicas, as disfunções de ATM músculo. E lógico que isso é muito variável, né? Os pacientes com dores mais agudas, rápidas, eles recuperam e talvez nunca mais tenham nada. Agora, aqueles pacientes que nos procuram com dores há 4, 5 anos, esses pacientes requerem uma terapia, um tratamento multidisciplinar, que envolva uma outra série de profissionais e controlam de uma maneira bastante positiva hoje em dia, mas não há dúvida que eles correm um risco de recorrências no futuro. É que também a disfunção da ATM também está muito ligada à ansiedade, né? Ao estilo de vida que essa pessoa vem tendo, né? Exato. E isso talvez, como você citou de uma maneira bastante feliz, explica o aumento muito grande da demanda, né? O ritmo de vida hoje do ser humano é muito intenso, né? Então isso leva a alterações orgânicas, metabólicas, de estresse, de contração muscular e da própria falta de defesa contra a dor que gera parte desse processo. Falando ainda sobre o tratamento, além das placas de mordidas, né, de mordida que a gente acabou de citar, existe algum momento que é necessário uma cirurgia, por exemplo? Em quais casos a cirurgia é indicada? Essa também é uma outra questão interessante, porque lógico que existem diversas classes de profissionais que tratam de ATM. Dentre eles, os cirurgiões, os colegas cirurgiões. Então, hoje também, como eu disse, baseado em pesquisas, na própria que a gente chama de evolução natural da doença, né, os distúrbios da ATM, talvez a gente restringiria a 4%, 5%, assim, bastante otimista os casos que mereceriam uma consulta cirúrgica. Nós temos vários procedimentos não cirúrgicos hoje, ou seja, não invasivos, que conseguem, como eu disse, controlar as dores de maneira bastante satisfatória. Interessante. Agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto, a gente vai começar a falar sobre o bruxismo. Paulo, o que é, de fato, o bruxismo? O bruxismo, nós poderíamos separar o bruxismo em dois grandes grupos, né? O bruxismo do sono, que é aquele que o paciente ele range, aperta ou movimenta a sua mandíbula ao dormir, e o bruxismo em vigília, né? O bruxismo em vigília, onde o paciente normalmente ele não range, mas ele trava os dentes, especialmente quando fazendo alguma tarefa que envolva atenção, preocupação, em fases mais preocupantes, estudo, uma tarefa mais delicada, assim, alguns pacientes também fazem isso. Então, o bruxismo, resumindo, é o ato de apertar, ranger os dentes de uma maneira não funcional. Agora, doutor Paulo, a gente vai conferir uma pergunta que é do Fábio, a gente vai ver agora. Doutor, quais seriam os sintomas do bruxismo? Bom, e os sintomas? E muitas vezes o paciente ele tem o bruxismo e não apresenta nada. Especialmente alguns pacientes que somente apertam os dentes, né? Agora, quando o paciente ele aperta ou range, especialmente à noite, o desgaste dos dentes é um indício forte, né? Ou seja, mas normalmente ou clinicamente a gente julga o bruxismo como sendo uma associação de desgaste dos dentes, cansaço ou dores matinais na face, a presença de linhas na bochecha por dentro que demonstra que o paciente mordeu, né? Exatamente. Mas principalmente, Juliana, um critério básico nas nossas pesquisas que a gente tem visto é o autorrelato, ou o relato de terceiros. Normalmente são os companheiros, Exatamente. né? A esposa, o namorado, o marido, que acabam descobrindo, né? Isso é fundamental, porque o diagnóstico, a gente está falando dos sintomas, né? Mas o diagnóstico definitivo do bruxismo ele é feito através de um exame de polissonografia, onde o paciente dorme 2 noites num centro de sono e a gente consegue aí sim ver a atividade da musculatura do rangedor, né? A pessoa que aperta e range os dentes. Legal, a gente tem agora mais uma dúvida ainda sobre o bruxismo, que é da Karime. Vamos conferir. Doutor, o bruxismo afeta a cervical? Pode afetar a cervical?
Só vou fazer uma introdução rápida, assim, porque as dores cervicais, né, elas têm uma relação direta com as dores cranianas. Quando a gente estuda assim, é como eu costumo dizer que é como se fosse o mesmo alvo. Né? Tem um alvo que eu tenho a dor de cabeça, a dor na TM, a dor no dente e as dores cervicais, na verdade elas convergem para o mesmo alvo. Esse alvo é chamado de sistema trigeminal, do nervo trigêmeo. E neuroanatomicamente eles são muito próximos dos nervos que conduzem às dores cervicais. Então é muito comum, como a nossa telespectadora questionou, a associação de dores cervicais e de dor facial. Agora, o bruxismo sozinho, ele não afeta a cervical. O que existe é assim, o bruxismo poder causar a dor facial na musculatura ou na TM, e esse mesmo paciente, por contração muscular e outras particularidades, também ter dor cervical. Aí pode existir. Legal, a gente vai fazer mais uma breve pausa. Saúde em Prática vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere quais as causas e como tratar o bruxismo. E tem também o De Olho no Movimento, trazendo o atletismo. Continue com a gente. O Saúde em Prática está de volta. Aqui conosco está Paulo Conte, que é cirurgião dentista e professor da Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, tirando as nossas dúvidas sobre as disfunções na ATM e o bruxismo. Mas antes de prosseguir, chegou a hora de conhecer mais um projeto de extensão da Unesp de Bauru. E nesta edição, você vai ver o atletismo. De Olho no Movimento está no ar. O projeto de atletismo ele existe desde o ano de 2003. O público-alvo do projeto são pessoas a partir de 16 anos de idade, então se são menores eles necessitam de autorização dos pais. E a princípio pessoas que queiram se condicionar para participar de provas de rua, de competições de atletismo, de testes de aptidão física vinculados a alguns concursos públicos, ou mesmo pessoas que queiram se exercitar regularmente para melhorar a sua condição física. Fiquei sabendo desse projeto de atletismo aqui na Unesp através da própria Rádio Unesp, numa mensagem que foi veiculada. Até que vim buscar esse aperfeiçoamento aqui no projeto, com esse objetivo de participar da maratona. Eu escolhi participar desse projeto de atletismo aqui na Unesp por ser gratuito e também por ser próximo de casa, né? E também é muito bom, né, para a gente manter a forma, tirar o estresse do dia a dia. Como o projeto trabalha com a lógica de uma avaliação inicial, assim que esses participantes nos procuram, né, num período de 2, 3 a 4 meses após essa avaliação, eles fazem uma nova avaliação e o que a gente percebe é melhoria da condição aeróbia, melhoria da resistência muscular, melhoria na capacidade coordenativa para realizar as tarefas. À medida que as pessoas participam, elas dormem melhor, né, se alimentam melhor. Bem, os benefícios que eu sinto aqui desde que eu estou no projeto, né, procurando o projeto além do aperfeiçoamento como atleta, na performance dos rendimentos, na questão do tempo, né, eu senti muita melhora, principalmente na questão dos resultados. E com relação à minha saúde, sem dúvida nenhuma, melhorou muito, né? A disposição, né? A questão de você estar mais ativo, você estar mais predisposto ao dia a dia, né? A rotina do dia a dia. Além das câimbras que eu sentia por não estar fazendo um exercício correto. Desde o momento que eu iniciei as aulas aqui no projeto, está sendo muito bom, até as pessoas já estão notando, né, a minha diferença, o ar, que a gente fica mais feliz, né, tudo mais agradável. A importância de participar do projeto de atletismo é colocar em prática o que a gente aprende na sala de aula aqui dentro do mercado de trabalho. E sempre contando com a experiência do professor, que nos auxilia desde a avaliação dos alunos, a montagem dos treinos e a avaliação posterior dos alunos, para saber a evolução que eles tiveram no período de treino. Nós temos o pessoal, né, disponível, os alunos, né, que é o personal, né, dá toda a assistência para a gente, junto com o professor. É muito lindo o trabalho deles. As pessoas interessadas em participar do projeto, basta comparecer ao departamento, vir exatamente no espaço da pista de atletismo e nós fazemos uma anamnese. Nessa anamnese a gente levanta uma série de informações iniciais,
E dependendo da condição apresentada pelo participante, aí, se houver necessidade, é solicitado um aval médico para que ele inicie sua prática. Mais um ótimo projeto aí da Unesp de Bauru, então eu aproveito para parabenizar o professor Márcio e todos os envolvidos nesse projeto super bacana. Bom, agora, Paulo, voltando aqui, retomando o assunto de hoje, né, o bruxismo, a intensidade, a frequência das crises, elas vão variando conforme o tempo? Sem dúvida, o bruxismo é extremamente cíclico, não é? Existem períodos da vida onde o paciente tem momentos de estresse maior, momentos onde o sono fica prejudicado, e todo mundo já passou por isso, não é, Juliana? A gente às vezes está preocupado com uma prova, uma atividade no trabalho, algum problema financeiro, familiar, e isso faz com que o sono se torne pior, né? E a qualidade do sono ruim influencia bastante na intensidade e na frequência do bruxismo também. Uma coisa interessante que eu não sei também se os nossos telespectadores vão questionar é sobre a grande prevalência do bruxismo em crianças. Tem bastante. Muito mais do que no adulto, né? Então a gente tende a ter com o passar do tempo, uma diminuição na prevalência. Quando eu falo prevalência, assim, a quantidade de pessoas na população que apresentam o problema, né? Então na criança é bastante comum o bruxismo, depois no adulto torna-se um pouco menos prevalente, no idoso ainda menos ainda. Interessante. Agora, o bruxismo ele pode de fato prejudicar os dentes? Sim, a gente já tinha comentado alguma coisa relacionada ao desgaste dos dentes, né? Mas outro sinal que também é bastante comumente relatado pelos nossos pacientes é fratura de dente. Fratura de dente, fratura de restaurações. É de chegar a quebrar com a intensidade dessa mordida ali. Com a intensidade da mordida. Porque quando a gente tem esses hábitos parafuncionais, como o bruxismo, né, nós perdemos a nossa capacidade, porque nós estamos dormindo, né? Então a gente perde nossa proteção própria de força, né? Então é muito comum a gente ter esses relatos de fraturas, coroas, né, as coroas protéticas que se soltam com frequência, né? A gente acaba usando a nossa força conosco, né? Com a gente mesmo. Como se fosse a gente está descarregando emoções de alguma maneira nos dentes. Interessante. A gente tem mais uma pergunta agora, a gente vai conferir, essa é a da Márcia Regina. Vamos ver o que ela tem a dizer. Eu gostaria de saber quais causas estão associadas ao aparecimento do bruxismo. Uma boa pergunta da Márcia. Assim como a gente já comentou na TM, né, houve um tempo também que a maloclusão, o contato errado entre os dentes, era o grande vilão da história. Então todo mundo desgastava dente, achando que isso iria melhorar o bruxismo, né? Mas hoje não. Hoje o bruxismo ele é classificado como um distúrbio do sono. Ele é um distúrbio do sono. Classificado por todas as associações internacionais como sendo um distúrbio que ele acontece muito frequentemente a microdespertares que todos nós temos. Então existe uma série grande de alterações endógenas, né, intrínsecas ou internas do nosso organismo que precedem o bruxismo, como algumas manifestações como taquicardia, inversões do sistema autônomo, algumas coisas diferentes, e que normalmente elas estão associadas ao que a gente chama de microdespertares, que não é que a pessoa acorda, mas é o sono mais superficial, a gente não chega a acordar, não é? Mas a gente tem aquela sensação em nível de atividade cerebral mais leve, mais suave. O sono profundo normalmente não acontece em eventos grandes de bruxismo, né? Agora, como a nossa colega questionou, o que causa o sono, então, é uma coisa ruim. Melhorar o sono, fazer uma higiene do sono, que a gente chama, é muito legal. A pessoa ter uma frequência, uma rotina de sono, dormir bem, não se alimentar muito, mas também não dormir com fome, um ambiente com uma temperatura agradável. Então, tudo isso ajuda a melhorar o sono. Quando a pessoa tem bruxismo, então é sinal de que ela não está tendo uma noite de sono adequada? A gente poderia dizer que sim, né? Porque assim, como é um distúrbio do sono, muitas vezes o bruxismo ele ocorre
também com outros distúrbios do sono. A gente tem um que chama síndrome das pernas inquietas, outro a apneia do sono, aquela sensação do ronco, a perda da respiração. Então, todos esses eventos do sono, eles estão muito associados, né? Mas não há dúvida que o estresse, a falta de atividade física, a falta de relaxamento, tudo isso pode levar ao bruxismo primário, né? Porque também existem doenças, alguns eventos de pós-AVC, né, o acidente vascular cerebral, ou alguns fármacos que podem induzir o que nós chamamos de bruxismo secundário. Interessante. Agora, como é o tratamento em relação à pessoa que tem um bruxismo? Eu acho que o fundamental a pessoa com o bruxismo é entender quais são as consequências que o bruxismo está causando nessa pessoa. Ou seja, se a consequência é simplesmente o desgaste dos dentes, não há dúvida que o uso de um aparelho, uma placa interoclusal para proteção é fundamental. Além disso, alterações comportamentais, melhora no sono, como eu disse. Existem relatos de técnicas de relaxamento, terapia cognitivo-comportamental. Tudo isso ajuda o indivíduo a melhorar a sua capacidade de gestão própria, né? E isso tem um impacto direto no sono e no bruxismo. Deixa eu tentar se acalmar também antes ali do momento de dormir, meditar um pouquinho, ter aquele momento de calma para tentar já chegar mais tranquilo no sono, né? Exato. Hoje a gente tem algumas informações interessantes que o ser humano hoje ele precisaria de 25 horas para fazer tudo o que ele faz, né? Então a gente dorme muito menos, a gente é exposto à luz muito mais. Então essa é uma dica interessante, inclusive com aquela história das crianças, né? De evitar que as crianças fiquem muito em videogame, em jogos, próximo a dormir, ou quem dorme mal e evitar ver televisão na cama. Tudo isso faz parte de comportamento mesmo, de mudança de comportamento. Interessante. Bom, quero agradecer a sua presença aqui, Paulo. Foi um prazer recebê-lo. Acho que foi super esclarecedor aí. Quem está em casa e se identificou com alguns sintomas, com certeza já vai ficar mais tranquilo. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Eu que agradeço bastante pela oportunidade. Obrigado. Foi um prazer. Bom, o programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer, então, a todos vocês aqui que estão nos assistindo e lembrá-lo, é claro, que semana que vem tem mais Saúde em Prática. Uma boa semana e até o próximo programa.